há dois lugares aonde o homem, a mulher decidirá para onde ele irá. Vocês ouviram aqui. Existe o lugar de paz, mas também existe o lugar de tormento. A decisão é tomada com vida. Depois da morte, a Bíblia vai dizer que os mortos não louvam a Deus da sepultura. Então a decisão é hoje. Aleluia. É agora a decisão de servir a Deus. Glória a Deus. Ouvimos aqui uma história que Jesus está contando para os fariseus. Aqui no capítulo 16, voltando atrás, no versículo 14, vai falar que Jesus está conversando com os fariseus. Mas eles zombavam de Jesus. Os fariseus se achavam que era o tal. Mas Jesus começa a conversar com eles começam a zombar de Jesus. Mas Jesus abre a boca e Jesus vai dizer que os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Jesus estava falando isso para os fariseus. Aí Jesus vem e conta essa história, como você quiser que fale, ou uma parábola. O fato é, Jesus está dizendo aqui para os fariseus, nessa noite, para todos nós aqui, conta a história de um rico e de um mendigo. Não bastava ser mendigo, ele tinha uma enfermidade. Não bastava ter uma enfermidade, ele não tinha provavelmente uma família. Ele mendigava, ele andava procurando e caçando o que comer. Mas um detalhe, para quem não sabe, vou ver se vocês estão atentos mesmo. Quem era o crente dos dois, o rico ou o mendigo? O mendigo. Então um detalhe nesta noite aqui. Nem sempre nós vamos ter aquilo que nós queríamos. Nem todo crente será rico. Tem crente rico, tem crente pobre. Muitas das vezes o crente passa necessidade, dificuldade. Mas aquele que é chamado por Deus, que tem o nome escrito no livro da vida, ele vai permanecer firme e fiel. Não ter as coisas, ou passar por uma dificuldade, ou enfermidade, ou faltar dinheiro, não é motivo para deixar de ser crente. Isso aqui está um exemplo para nós aqui. Lázaro, doente, sem dinheiro, desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Essa palavra que é fascinante, ela é gloriosa. Se nós que aqui estamos, todos nós, sem exceção, prestar atenção nessa palavra e ouvir, nunca mais nós vamos reclamar. Tem alguém aqui que reclama muito aqui, não? Então essa lição é para vocês aqui também. Glória a Deus. E Deus está mostrando nesta noite a palavra aqui, coisas que eu não estava vendo, eu li. Eu busquei, eu orei, eu fiz o meu sermãozinho, que hoje a gente pode estudar assim. Mas isso Deus está trazendo agora na mente. Muitas das vezes nós reclamamos, e nós temos em casa, nós temos primeiramente uma casa, um colchão, com uma cama, um lençol. Nós comemos 2, 3 vezes por dia. E ainda não falta dinheiro, pouco, mas não falta. E nós estamos vendo aqui um crente, mendigo, doente, cheio de feridas, chagas, aonde desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele desejava, mas ele não comeu, porque esse rico era um rico avarento. Por isso que Jesus está contando essa parábola aqui, Jaete, para os fariseus. Homens instruídos, aparentemente, conhecedor da palavra,
mas não era praticante. Eles eram uns ricos avarentos. Eu falar avareza, rico, avarento. Aqueles que não estendem a mão, não abrem a mão, mão fechada. Então Jesus está dando uma lição para os fariseus aqui. Além de ser a mão fechada, avarento, eles eram religiosos. Então quer dizer que a piedade deles era uma piedade falsa. A caridade, o amor, era falso. Porque falava-se do amor da caridade, mas não estendia a mão para o pobre, para o necessitado. Olha, onde Jesus vai dar uma lição para os fariseus aqui. Isso é maravilhoso. E traz lições para nós nessa noite aqui também. Para eu e você, todos nós, não reclamarmos da vida. Aleluia. O que Deus, aleluia, marcou e escreveu para nossas vidas é melhor o que está lá do que o que tem aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Esse homem era tão rico para se vestir de púrpura. Púrpura é algo que é tirado do mar, algo que traz uma tinta que tinge uma roupa. E só usava essas roupas, eram reis, os governadores, roupas caríssimas. E vai dizer aqui que esse rico, ele usava roupas e andava, aleluia, com grande ostentação. Quer dizer, mostrando para o povo os seus status, que ele tinha dinheiro, não só vestia-se de púrpura, como de linho. Linho era uma roupa que era usada por baixo. A Bíblia vai dizer que o rei Davi usava roupa de linho, caríssima, finíssima. Então esses ricos aqui, os fariseus, além de usar roupa púrpura, cor púrpura e finíssima, e de sustentar ostentação, quer dizer, se mostrar aquilo que eles tinham, glória a Deus, ele se alegrava com isso. Mas isso, meus amados irmãos e irmãs, que está aqui presencialmente, quem está na live, isso é passageiro. O tempo passa muito rápido. Para quem está na prova, parece que a prova não vai terminar, não é assim? Mas para quem está na bonança, o tempo passa muito rápido. E esse rico, os fariseus aqui, eles achavam que aquilo ali era para toda a vida, mas o tempo passa, como passa para todo mundo, e a morte chegou, como vai chegar para nós também. Mas o importante é, vocês que estão nesta noite ouvindo a palavra de Deus, o importante não é aqui, é lá para onde nós vamos. Glória a Deus. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ele desejava comer, não quer dizer que ele comia não, viu? Esse rico aqui, que nós estamos falando aqui, ele, além de ser avarento, ele não abria mão. Ele não abria mão. Então as migalhas não vinham. As migalhas não vinham para Lázaro matar a sua fome. Ele desejava, mas não quer dizer que ele comia. Nem as migalhas chegavam às mãos de Lázaro.
Por que Lázaro vai parar à porta do fariseu? Porque Jesus está contando essa história. Há um contraste. Aqui e lá, vocês vão ver. E aconteceu que o mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morrendo também o rico foi sepultado. Presta atenção, ó gente. Ó as crianças, por favor, aqui, ó. Olhe para mim aqui, ó. Silêncio. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Vou repetir, o mendigo morreu e foi levado para o céu, para junto de Abraão, quando nós morrermos. Aleluia. Eu creio e acredito que o anjo de Deus, da mesma forma que fez, fará com todos os nós também. Mas a Bíblia vai dizer agora é interessante. Morreu também o rico e foi sepultado. Aqui há um contraste muito grande. Morreu também o rico e foi sepultado. Por que Jesus está contando essa parábola? Ele faz questão de dizer porque o rico morreu e foi sepultado. Geralmente uma pessoa rica morre, quem tem status, o que acontece? Vocês já observaram quando morre um pobre na cidade aqui, bem pobrezinho, como pouca gente vai? Quando morre um rico. E se for um político, não. Eita que a gente. A Bíblia vai dizer que o mendigo, que é Lázaro, morreu e os anjos levou. O rico morre. Se o anjo não levou, quem levou esse rico? Provavelmente os demônios. Deus não ia incumbir os seus anjos para levar alguém para o inferno. A céu, inferno. Então, ele foi levado para o inferno pelos demônios. Mas o sepultamento desse rico, com certeza teve muito mais pessoa do que o de Lázaro, do mendigo, doente, cheio de enfermidade. Mas o importante não é aqui, como disse, é lá em cima. Eu acredito que, por ser rico, é muito paparicado uma pessoa rica, sim ou não? Tem pessoas, quando vê alguém que tem alguma coisa, como quer se aproximar, até diz, é meu parente, ele é meu parente, bem distante. Diz que é parente porque é rico. Então, no sepultamento dele aqui, Jesus faz questão de dizer, sobre o sepultamento dele, foi paparicado, com certeza teve um cortejo, sabe o que é cortejo? Até o cemitério, bastante gente. Eu acredito, muitos devem ter dito, ele era uma pessoa boa. Vamos ver mesmo se era uma pessoa boa mesmo? No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão. 23. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão. Um detalhe aqui para você não ficar confuso. Não é porque ele é rico que ele foi para o inferno. Pessoas ricas vão para o céu. Como pessoas pobres vão para o céu. Pessoas ricas vão para o inferno, pessoas pobres também vão para o inferno. O detalhe aqui, não é porque ele era rico, o detalhe é porque ele era avarento. Ele não praticou, ele não exerceu a misericórdia. Ele estava pedindo Lázaro só as migalhas. E nem as migalhas ele recebeu. Mas como há tempo para todas as coisas, onde todos têm que morrer,
O mendigo morre e vai para o céu. Podemos dizer para o seio de Abraão, para o paraíso, para a Nova Jerusalém, isso não importa. O importante é que foi para um lugar bom. E de lá nunca mais voltará para aqui e nem irá para o lugar de tormento. De lá só para os braços de Deus. O rico morre e vai para o lugar de tormento. É bom ou ruim o lugar de tormento? Parece que só a irmã Luciene entendeu. É bom ou ruim o lugar de tormento? Está vendo qual importante é ser crente? Servir a Deus, passar por prova, provação. Mas ser crente é provado. E quem disse que a sua vida, se não fosse crente, você não era mais provada ainda? Passa a prova crente e não crente. Todos passam a provação. O que sucede ao justo, sucede ao ímpio. Deus manda chuva para rico e para pobre, ímpio e para crente. A divisão é agora, na partida. É fazer agora aqui, com vida. Esse rico, ele se vestia de púrpura, de linho, muito caro, só os reis, governadores. Teve também Daniel, que foi vestido pelo rei Belsazar. E teve também Mardoqueu, por ter, aleluia, Jesus, glória a Deus, ter não deixado que o rei Assuero fosse morto. Então ele foi também abençoado também. Glória a Deus. A vida nossa aqui é muito passageira, meus irmãos. Se tem alguém nesta noite aqui que pensa ser rico, a troncos e barrancos, aleluia, eu te digo para você nesta noite, fique em paz. O que é seu, o que é meu, o que é nosso, virá em nossas mãos. Deus, Ele irá abrir as portas, caminhos. É Deus que faz todas as coisas. Claro que você vai precisar exercer, aleluia, quer dizer, trabalhar, se esforçar. E a benção de Deus estará sobre vocês, diz o Senhor nesta noite. A benção de Deus está não só em nós, como na vida dos nossos filhos, nas nossas gerações futuras. Deus há de abençoar. E a palavra nesta noite, Deus está nos ensinando para que nós possamos nos posicionar, meus irmãos. Não querer as coisas de qualquer jeito, qualquer forma, qualquer hora, do seu jeito, do meu jeito. Não, o jeito, a forma de Deus. Nós temos que nos contentar. Dá para você imaginar nesta noite? Vamos fazer uma reflexão aqui. Se você hoje fosse Lázaro, sendo crente, será que você suportaria? Nós suportaríamos? Lázaro suportou. A Bíblia vai dizer que ele estava cheio de ferida. Os cachorros famintos vinham lamber as suas feridas. Deus nesta noite quer mexer com o nosso coração. Deus quer despertar essa igreja nessa noite aqui. É um aprendizado para nós essa palavra. Deus me fez saber mostrar essa palavra no meio da semana. Eu pedindo a Deus uma palavra, Senhor, o que eu vou pregar? E Deus trouxe essa palavra aqui. Não revelou aqui, já é semana, porque a gente tem que estudar, orar, apresentar, mostrar a Deus, para que Deus dá ao pregador inspiração, para que Deus tome a boca do pregador e entra no coração de vocês. Essa palavra vem nos ensinando muitas coisas. No inferno estava em tormento o rico. Levantou os olhos, viu ao longe Abraão. E Lázaro junto dele. Olha, aquele que não teve regalias aqui, Lázaro, está participando do banquete. Eu vou explicar para vocês o que significa o seio de Abraão. Lázaro agora está participando de um banquete, reclinado ao seio. Essa palavra, essa tradução, ela não ficou muito boa.
geralmente leva a mostrar, dizer que ceia para a mulher. Deveria estar aqui dizendo o peito do homem. Mas Lázaro estava derriado, Lázaro estava sobre o peito de Abraão. O que o rico vê, ele estava em lugar de tormento, ele vê Lázaro sobre o seio de Abraão, sobre o peito. É muito bom a gente estudar para saber explicar e mostrar. No tempo passado, as mesas não era comum como hoje. Nós já sentamos em cadeiras, ficamos, não, as mesas eram baixinhas. Então, eles quando iam almoçar, fazer as refeições, eles ficavam aqui, como que deitados, assim, reclinados. Eles não tinham talher para comer, eles era com a mão. Então, eles sustentavam mais ou menos isso aqui. Então, Lázaro, o mendigo doente, está assim, ó, ao lado de Abraão, do pai Abraão. É isso que o rico está vendo. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que a Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua. Você vê que a pose desse rico aqui, irmã Jaete, irmãos, se todos os irmãos que estão aqui, não mudou ainda. Vocês percebem como ele está falando? O pai Abraão mandar Lázaro? Olha o que ele vai dizer aqui. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua. Ele não perdeu a pose. Ele está tipo dando uma ordem para que Abraão dá ordem também para Lázaro. Porque estou em tormento. Olha, eu não quero causar em vocês medo, mas eu quero dizer para vocês nesta noite, aleluia, que há dois destinos. A decisão sua, aleluia, você que decidirá onde você irá morar a sua eternidade. Eu já tomei a minha decisão, como muitos aqui. Você já tomou a sua decisão? Se o Senhor viesse hoje, essa noite, olha, para onde você iria? Porque está dentro da palavra o que eu estou dizendo aqui. Preste bem atenção. Havia um homem em Israel que ele tinha armazéns, vamos dizer assim, depósito. Claro que não devia ser esse tamanho e nessa estrutura. Mas a Bíblia vai dizer que houve um ano de grande bonança, de grande fartura. E ele derrubou, reconstruiu maiores, mais grandes. E aquele ano foi um ano bastante abençoado, e ele encheu os seus armazéns de trigo. E à noite, depois da safra, de tudo que foi colhido, está dentro dos armazéns, ele pega uma cadeira à noite, e a Bíblia vai dizer que o Senhor aparece a ele e diz dessa forma: louco, se essa noite eu vier buscar a tua alma, tudo o que você fez, para quem ficaria? Vocês percebem que essa luta, como muitas pessoas têm, lutar exageradamente, nós temos que ter cuidado, para que não possamos ser pegos de surpresa. Glória a Deus. Trabalhar, eu não estou dizendo que não deve trabalhar, eu estou dizendo que todos têm que trabalhar, é um dever trabalhar. Eu estou trazendo essa noite para que nós possamos refletir, todos nós que aqui estamos, porque existem dois destinos. O homem e a mulher irá decidir para onde ele irá. Tem pessoas que eu converso, como meu pai próprio. Esse dia eu falei para ele, o senhor já está em alta idade, ele disse:
esperar Deus me chamar. Deus chamar o Senhor, Deus está chamando todos os dias. Deus está chamando você todos os dias e faz tempo, ó. Ele vem te chamando. Eu sinto o Espírito Santo por essa palavra aqui. Deus está te chamando há quanto tempo? Você não percebe? Eu disse para meu pai, aleluia, glória a Deus, eu vou esperar ele me chamar. Não, o Senhor já te chamou faz tempo. A decisão é sua, é nossa. Quando nós tomamos, e hoje estamos aqui. Mas Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida. A Bíblia aqui não vai dizer que esse rico adquiriu todos os seus bens, que foi roubando, fazendo algo errado, nada disso. Por certo, ele adquiriu com seu esforço. Mas o detalhe não é como ele conseguiu. O detalhe é como ficou no coração dele. A Bíblia vai dizer que Mamon, o dinheiro, também é chamado de Mamon, é um Deus. Esse dinheiro, entenda vocês que, se tiver dúvida, me procure depois. É esse dinheiro que toma o coração do homem, como o coração dos fariseus aqui. Havia necessidade, como esse rico, Lázaro, porta com fome, doente, enfermo. Aquela época não tinha, aleluia, os benefícios como hoje. Ele estava ali, só Deus na vida dele. O que eu acho mais impressionante, meus irmãos, Lázaro aqui não reclama de nada aqui. Esse, podemos dizer, esse é um crente verdadeiro. E para eu e você tirar a lição nesta noite, nunca mais nós reclamarmos, meu irmão. Não tinha saúde. Se ele era um mendigo, o mendigo vive o quê? Perambulando, andando para lá e para cá. Não tem moradia certa. Eu e você tem, sim ou não? Nós temos ou não temos? Temos uma casa, um colchão, como eu disse. Nós temos nossos filhos, nossos netos para nos alegrar. Provavelmente aqui ele não tinha nem filho. Provavelmente ele era sozinho. E é um exemplo para esta igreja nesta noite, para quem está na live ouvindo. Não reclama mais, meu irmão, minha irmã. Se contenta com o que vocês têm, com o que nós temos, porque é passageiro. Os dias aqui passam muito rápido. Abraão disse, filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro teve só males. Detalhe, Lázaro morre e vai para o céu. Se vocês estão entendendo minha palavra. Lázaro morreu, foi para o céu, porque ele era pobre e doente. Foi por isso, não? Não. Ser pobre e ser doente, aleluia, não é demonstração que vai para o céu, não, hein? Não, Lázaro foi para o céu porque ele era temente a Deus. Independente de ser doente, ter enfermidade, ser pobre, Lázaro ele era um crente. O rico, ele não deixou de ir para o céu porque ele era rico. Eu já vi irmãos dizendo, os ricos não vão entrar no céu. A Bíblia não diz isso. Por isso que é bom nós estudarmos a Bíblia. Quem não entra no céu é rico, avarento. No céu tem rico e no céu tem pobre. Como disse agora há pouco, no inferno tem rico e tem pobre. É nós que decidimos para onde nós iremos, meus amados irmãos. Agora, porém, ele está consolado. Aqui, enquanto você está em tormento, Abraão está dizendo, olha, ele sofreu bastante lá, mas ele entendeu o seu chamado, a palavra. Você teve todo o tempo lá, porque você não deu ouvido.
vai acontecer algo interessante aqui, que ele vai se preocupar com a sua família. E além de tudo, há um grande abismo, ó meus queridos irmãos e irmãs. Há um abismo, viu? Inferno, céu, há um abismo. Jesus está contando isso para os fariseus. Há um abismo. Onde Lázaro está, jamais ele vai querer ir para onde o rico está. Mas aonde o rico está, até ele queria ir, porque ele queria que Lázaro molhasse a ponta do dedo. Querer é uma coisa, mas não podia mais. A decisão é aqui, é na terra, quando nós estamos com vida, tendo saúde ou sem saúde, nós temos que tomar a decisão de servir a Deus. Porque o certo é, os dias estão passando muito rápido. Há poucos dias eu tinha 20, 30 anos, já passei dos 50. Você não tem mais nem 20, nem 30 anos. Você já passou. O que você tem de mais belo nesse mundo? Glória a Deus. A graça, nesta noite, será ofertada a você. De graça, hein? Você não vai perder, aleluia, pagar nada. Você não vai esforçar nada. Aleluia, você só vai dizer, Senhor Jesus, vem, Senhor. Vem fazer morada dentro de mim, Senhor. Então o rico disse, Pai, eu peço que mande Lázaro, a minha casa paterna. Presta atenção, olha gente. Pai, falando com Abraão, eu peço que mande Lázaro a minha casa. Para quê? Para que Lázaro vá à casa dele. Para quê? Ele teve todo o tempo na terra. Ele desfrutou de tudo. Ele não deu ouvido. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia vai dizer aqui. No decorrer, nós vamos lendo, vai dizer aqui, lá eles têm os profetas, lá eles têm a lei de Moisés. Provavelmente, eu acredito, com certeza ele ouviu. Ele não deu ouvido. Por isso que bem-aventurado é aqueles que dão ouvido à palavra de Deus. O crer vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus cai no coração. E nesta noite Deus está falando conosco, nesta noite aqui, a respeito da salvação. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, olha o que eu acabei de falar. Ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Ele está pedindo ao nosso pai Abraão, é o primeiro crente, algo impossível, um morto vir aqui. É impossível, a não ser alguém que morreu e ressuscitou. Mas a própria palavra vai responder. Se eles não crerem na pregação da palavra de Deus, impossível é eles acreditarem em um morto. Ainda que ressuscitasse. Nós cremos, aleluia, a palavra entrou no coração, porque nós ouvimos a palavra de Deus. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. É algo impossível isso acontecer, sabe por quê? Os mortos, eles não ouvem, eles não veem. Não há comunicação entre o céu e a terra. Aqui é onde pega os espíritas. Não há comunicação. Mas pastor, eu ouvi dizer que alguém morreu, vem falar com o ente querido. Alguém perdeu o seu parente, ele ficou
doente, ele precisa de uma resposta. Só quem pode nos consolar, só Deus. Mortos não se comunicam com mortos. Então é quem vem. Espíritos familiares. Eles conhecem, eles sabem a vida de cada um que aqui está, os espíritos familiares. Mortos não comunicam com mortos. Nessa fala aqui, se vocês prestarem atenção, o rico não dirigiu a palavra a Lázaro. Vocês perceberam? Pai Abraão, mande que Lázaro molhe o dedo na água, jogue na minha goela para que refresque. Está falando com Abraão. Pai Abraão, mande que Lázaro desça na terra. Eu tenho 5 irmãos e prego o evangelho para que eles venham a crer. Lázaro aqui está no seio de Abraão. Aleluia. Os mortos, não há comunicação. Aleluia. Glória a Deus. Embora que morre, ele está consciente. O que eu quero dizer para vocês, quem partiu, aleluia, crente, ele não vai voltar aqui para avisar os seus parentes também. Ah, eu queria um sinal que Deus me desse. Não vai vir aqui. Nem crente e nem descrente. Não há comunicação depois que esse corpo desce à sepultura. A conversa aqui entre o rico e o Lázaro é uma demonstração para mostrar para as pessoas que não há comunicação. Por isso que é importante, nós somos crentes, quando conversarmos com alguém que é espírita, mostrar esse texto aqui. Aqui derruba toda a tese daqueles que são espíritas. Ele dizer para ele, não há comunicação. Nenhum momento aqui, Lázaro participou dessa conversa aqui. Senhor, diz a Lázaro que moe o dedo, eu não estou suportando nesse lugar de tormento. Que molhe o dedo nessa água. Glória a Deus. Pai Abraão vai dizer, há um abismo entre ti e Lázaro. Ele está vendo, olhando, ele está vendo Lázaro, irmão Calvão, derriado, acostado no seio, no peito de Abraão. Um detalhe, um banquete. Aquilo que ele teve na terra, o rico, ele está vendo, participando, Lázaro. Aquilo que Lázaro não teve na terra, Lázaro está tendo no céu. Glória a Deus. Ele participou aqui de todas as bênçãos aqui, materiais que o dinheiro possa dar. Possa usufruir os prazeres, tudo esse rico ele fez, ele aproveitou. Ele não deu ouvido à palavra de Deus. O tempo passou muito rápido. A morte chegou, como vai chegar para mim e para você. O bom não é aqui, o bom é lá. Aqui traz alegrias, momentos bons, nem sempre bons. Sabe por quê? Para que nós também não colocamos o coração nas coisas terrenas. Para que nós não venhamos a gostar daqui. O nosso lugar não é aqui, é lá no céu com Deus. Ouvimos aqui, estamos ouvindo aqui. Glória a Deus. Há um abismo. Vocês percebem que a decisão é com vida? Depois da morte, você irá se apresentar da forma que você partiu. Ah, mas fulano era bom, bonzinho.
A Bíblia não diz nada disso, a Bíblia não reconhece nada disso. Isso aqui é para aqui, essa é coisa terrena aqui. Lá, a bondade do homem e da mulher, isso não vai te favorecer. O que vai nos favorecer é a graça, a misericórdia de Deus, quando nós aceitamos. Dá para você dar uma glória dessa noite? É a graça. Foi pago um preço, olha que preço. Preço de cruz. E se alguém ouviu como ouviu e guardou, foi Lázaro, nosso irmão Lázaro. Sofreu mesmo aqui. Irmã está sofrendo, irmã? Irmão está sofrendo? É só um tempo, diz Deus, nessa noite. Só um tempo. Aleluia. O tempo passa muito rápido, os anos. Mas nós vamos desfrutar para sempre no reino de Deus. Nós seremos abraçados por Deus, consolados por Deus. Ele enxugará as nossas lágrimas. Aleluia. Eu sinto um poder tão grande nesta noite, para dizer para vocês, irmão, irmã, que já creu, você é importante no reino de Deus, não pelas suas obras, mas pelo que Jesus fez. Há um banquete nos aguardando, nos esperando. Há uma cidade preparada. Tudo já está preparado, meus irmãos. Na cidade santa, celestial. Jesus está lá nos aguardando. Glória a Deus. Mas a decisão é aqui. Aleluia. Para nós terminarmos a palavra nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Para nós concluirmos, eu quero fazer duas perguntas nesta noite aqui. Glória a Deus. Vou fazer duas perguntas. Aleluia. Aonde você quer passar a sua eternidade? A decisão será sua, irmã. Hoje eu te chamo de irmã. Aonde você quer passar a sua eternidade? Há dois lugares. Aleluia. A segunda pergunta que eu te faço para você, em quem você está confiando? Glória a Deus. Então, para lá você irá morar com Ele, minha irmã, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus viesse hoje, agora, nesse momento, para onde você iria? Você tem a certeza que você está salvo, seria salva? É muito importante, irmão. É algo muito importante. Se Jesus viesse hoje, porque a Bíblia vai dizer, presta atenção aqui, ó, meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus virá como um dia de ladrão. Eu procuro para vocês nesta noite, o ladrão quando vem roubar, ele avisa, sim ou não? Jesus virá, pegará muito de surpresa. Essa palavra nesta noite é para dizer para você, aleluia, é o tempo, chegou o tempo, aleluia, Jesus, a decisão é sua. Esta é a palavra que Deus trouxe para nós nessa noite aqui. Que o Senhor tenha consolado todos nós nessa noite aqui. Ouvimos aqui, aleluia, o nosso personagem Lázaro era doente. Eu acredito que ele provavelmente, Mojete, ele não tinha nenhuma casa para morar. Se ele tivesse reclamado aqui, Jesus está contando, viu, Mojete? Detalhe aqui.
tem coisa, irmão Aurélia, que foi os discípulos que escreveram, mas aqui é o próprio Jesus aqui, confrontando os fariseus aqui, sobre as riquezas. Glória a Deus. E possamos todos nós aqui refletirmos, crente e não crente, nós que somos crentes, e possamos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu vou procurar me esforçar, não reclamar mais, Senhor. Porque nenhum de nós que aqui está, acredito que não teve a vida que Lázaro teve aqui. Glória a Deus. E para vocês que ainda não são crentes, o poder de decisão é de vocês. Aleluia. Vocês ouviram a palavra nesta noite aqui. Há dois destinos. Pai Abraão disse: há um abismo. Quem está aqui não pode ir onde você está, falando para o rico. E se eu estivesse já lá, ou vocês queriam ir para onde o rico estava? De jeito nenhum. Ninguém queria. Mas aonde o rico estava, com certeza ele queria ir para lá. Mas o abismo é quem dividia. Por que eu sei disso? Ele queria só a água, pelo menos a água, molhe o dedo e coloque. Eu não estou suportando. Mas, aleluia, glória a Deus. Ele já tinha tomado a sua decisão. Ele já estava onde ele devia estar. Devia porque ele tomou a decisão. E nesta noite essa palavra, ao voltarmos para casa, nós podemos refletirmos, cada um de nós que aqui está, meus irmãos. A palavra falou do inferno e falou do céu. E tem vezes que nós temos que falar, para que haja um despertamento, nós que somos crentes, e aqueles que ainda não são crentes, possam despertar, não é causar medo, mas despertar, que Jesus virá nas nuvens buscar um povo. Se Jesus viesse hoje, eu seria o primeiro. Tem alguém aqui, mais eu aqui? Parece que todos não ouviram. Tem alguém aqui, eu seria o primeiro. Eu sou egoísta nessa hora aqui. Mas Jesus está dando tempo a você. Aleluia. Jesus deu todo o tempo a este rico aqui. Um detalhe para nós concluirmos. Ele não foi para o céu porque ele era rico. Não. Aleluia. Riqueza e pobreza pertencem a Deus. Ele não foi porque ele era avarento. Lázaro estava mendigando as migalhas. E nem as migalhas ele provou. Mas Lázaro morreu. Foi para o seio de Abraão. Participar do banquete. O rico, ele viu, ele avistou Lázaro no seio de Abraão, no peito. Que a palavra nesta noite tenha chegado ao teu coração nesta noite.